Hoje nós vamos falar do feitio, da anatomia do transtorno. Então, pensa que o desenvolvimento inicial do cérebro envolve um equilíbrio muito delicado entre a especialização funcional de regiões específicas. Quer dizer, é a chamada especialização localizada, certo? Então imagina isso aqui, ó. Vai fazer tarefa X aqui. Vai fazer tarefa Y lá. Então, processar o movimento da mão esquerda aqui, processar o timbre do som do violão lá, certo? Interpretar a fala do seu interlocutor acolá, etc. Ok? Então, essas tarefas são localizadas, tem lugar. E, ao mesmo tempo, equilibrar essa dinâmica com a formação das conexões e dos circuitos neurais entre essas regiões, com vista na integração das informações regionais, que são as conexões de longo alcance. Okay? Como eu falei, é um equilíbrio muito delicado, porque tem muita complexidade no processo formativo do cérebro. Tá bom? Então, nesse contexto, o TEA e o TDAH envolvem alterações encontradas na trajetória do neurodesenvolvimento. E isso se traduz numa interrupção do desenvolvimento, tanto da especialização regional, como da integração funcional do cérebro. Isso acontece em diferentes graus, certo? Está na trajetória do neurodesenvolvimento. E é daí que vem o espectro. Quando a gente fala em espectro, a gente fala num gradiente, tanto da profundidade quanto da complexidade dessas interrupções dos anos formativos, ok? É daí que nasce o leque de sintomas compartilhados. Tá? E é dessa forma que a gente pode explicar as similaridades dos sintomas entre dois cenários que apresentam volumes cerebrais opostos em comparação ao cérebro típico, certo? O insulto neuronal que a gente viu, certo? Ele cria essas interrupções no curso da formação do cérebro das crianças. Então é o seguinte, vamos primeiro focar nessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, tá, mostra pra gente que a fisiopatologia do TDAH reflete a disfunção generalizada nos sistemas neurais envolvendo todo o sistema frontocerebelar. Quer dizer, da região frontal, passando pela parietal, passa pelos gânglios de base e chega no cerebelo. Tá? Isso causa múltiplas obstruções no caminho do neurodesenvolvimento, que ficam refletidas no déficit de atenção, nas funções executivas prejudicadas e no descontrole inibitório das crianças com TDAH. E, bom, existem também estudos nesse quesito, feitos com tensor de difusão, é o DTI, tá? Que esses estudos confirmam essa disfunção generalizada. Então vamos entender o seguinte, essa tecnologia mede a integridade e a direcionalidade das ligações cerebrais, das fibras que fazem as ligações. Tá? E a gente pode constatar alterações no desenvolvimento dessas rotas corticais em crianças com TDAH. Tá? E envolvem essas regiões pré-frontais e também vias circundando os gânglios de base e o cerebelo. E aqui é essencial adicionar o seguinte, ó, essa disfunção, tá, reflete a diminuição de mielina nas ligações, na fiação do cérebro.
e, consequentemente, a diminuição na velocidade da comunicação. É uma das questões que dificultam a integração. Tá? Mas as alterações vão além dos circuitos cerebrais, porque existe uma redução no volume cerebral afetando principalmente o córtex pré-frontal, os gânglios de base, o córtex cingulado, o dorsal anterior, o corpo caloso e o cerebelo. Então, nota que essas estruturas literalmente estão englobadas, né? Se encaixam exatamente com os circuitos neurais disfuncionais que a gente está vendo aqui. Ok? Então, por essa razão, a interrupção dos circuitos córtico-estriatal e córtico-cerebelar são consideradas biomarcadores do TDAH. E são relevantes tanto para fins diagnósticos como fins terapêuticos. Ok? E essa imagem aqui, ó, reflete o grau de ativação elétrica cerebral diminuída por conta dessa disfuncionalidade dos circuitos que caracteriza o TDAH, tá? E corresponde à conectividade interrompida nesses circuitos. Okay? Em particular, pontuar uma coisa do TDAH aqui que é importante. Ó. Em particular, o circuito frontoestriatal envolve o córtex pré-frontal lateral, o córtex cingulado anterior dorsal e, atenção, o núcleo caudado e o putâmen. Então, por que que isso é importante? Porque essas estruturas fazem parte dos gânglios basais. Agora, nota que o papel principal dos gânglios de base é a planificação, tá? É a seleção e a execução dos movimentos regulares. Então, é da interrupção da rede frontoestriatal que vem as características clássicas, vamos dizer assim, do TDAH. Quer dizer, a dificuldade em regular a atenção e os movimentos, a hiperatividade e a impulsividade, porque essa periodicidade não está lá, aí fica fora, descarrilha os movimentos, entende? Então, as crianças com TDAH são facilmente distraídas por estímulos externos e internos também, tá? Tanto no contexto de conversas e situações sociais, né, como em relação à conclusão de tarefas. A gente vê isso, né? Então, como resultado, elas interrompem o tempo todo, falam demais ou acham difícil ficar parada no mesmo lugar. Então, em síntese, são crianças impulsivas e impacientes, tá? Então, em comparação ao TDAH, as regiões cerebrais que apresentam anormalidade estrutural e funcional, nos casos do TEA, são mais abrangentes. Tá? Então vamos ver agora. Essas regiões aqui, elas já incluem área cortical visual e sub-regiões do córtex pré-frontal, o córtex sensório-motor, o núcleo caudado e também sub-regiões dos gânglios de base, que fazem a planificação. E ainda tem partes do corpo caloso, do hipocampo, lidando com a memória, do tálamo e do cerebelo, e do tronco central. Então, isso é a potência, a abrangência potencial, tá, de anormalidades no cérebro TEA. Agora, em termos de neurocircuitos, a interrupção de 4 regiões sociais do cérebro é majoritariamente responsável pela sintomologia do TEA. Quer dizer, as regiões da amígdala, do córtex ortobifrontal, do córtex temporoparietal e da ínsula,
que é considerada o quinto lóbulo cerebral, porque exerce um controle tremendo sobre várias funções do sistema motor, autonômico e o sistema fonológico e também funções ligadas ao comportamento. Ínsula. O autista engloba a ínsula. Já o TDAH não. Você entende? A gente vai afinando a diferenciação, tá? Agora, com relação aos locais de crescimento regional excessivo do TEA, lembra que a gente falou que o TEA tem um cérebro maior do que o cérebro típico, né? Então, nós temos aí o córtex frontal e temporal, o cerebelo e a amígdala, que tem um crescimento excessivo. Então, imagina que quando as crianças com autismo atingem o período de 2 a 4 anos de idade, tá, se pode constatar que o volume cerebral total, medido por ressonância magnética funcional, está anormalmente aumentado em cerca de 10% em relação ao desenvolvimento típico, no caso de crianças com a mesma idade, tá? Especialmente na área pré-frontal. E aqui as crianças com TEA têm 67% de neurônios a mais do que as crianças típicas, né? Aí você pode perguntar, mas não é bom ter mais neurônio no cérebro? E a resposta é, nesse caso, não. Lembra o seguinte, a gente falou, o neurodesenvolvimento não funciona assim. É um equilíbrio delicado. Olha aqui, o que ocorre é o seguinte, o cérebro das crianças com autismo, esse cérebro não faz a podagem de neurônios das sinapses desnecessárias. Quer dizer, o cérebro não faz a varredura que ocorre nos anos formativos, tá? Periodicamente e tipicamente, para descartar a célula de ligação obsoleta, que perderam a função, na medida que o cérebro se desenvolve, cresce, se renova, a exemplo do cérebro típico. Então fica uma embolação de tecido e conexão inútil, um entulho, ocupando o espaço útil das conexões funcionais que desempenham um papel real no desenvolvimento do cérebro. Então isso, obviamente, cria um ambiente impeditivo ao neurodesenvolvimento. Tá? Fica um cenário com fio enroscado aqui e acolá, entende? Tudo entulhado. Então, em síntese, como o cérebro não faz a varredura periódica que deveria fazer, o entulho neuronal fica acumulado e embola o meio-campo do neurodesenvolvimento. Bem no meio do campo fica embolado. Tá? A poda sináptica deficiente, que a gente está falando, é reconhecidamente um dos fatores principais da comunicação interregional deficiente do TEA. Porque o crescimento celular ininterrupto e sem delimitação periódica de limpeza, quer dizer, a podagem, não dá espaço para o desenvolvimento das ligações de longo alcance que conectam as regiões cerebrais por meio das grandes avenidas do cérebro. Ok? Então, imagina que o cérebro humano é como um grande reino, um território amplo com várias cidades, tá? Integrando um mesmo reino. Então, é o seguinte, no caso do TEA, esse reino tem cidades com ruas e ruelas e até labirintos, como está sugerido na direita da imagem. E tem poucas avenidas ligando as cidades, como está ilustrado na parte esquerda da imagem. Tá bom? E no centro a gente vê que o circuito de comunicação típico produz uma conectividade funcional melhor distribuída. Então, afinal de contas, a interrupção e a inibição do desenvolvimento de neurocircuitos interregionais explicam a extensão dos sintomas do TEA. Ok? No próximo episódio, a gente vai falar sobre a maneira que essa interrupção das conexões cerebrais impede a integração funcional do cérebro.
impede a integração funcional do cérebro e, ao mesmo tempo, explica o comportamento das crianças com transtorno. Então é isso. Até lá!